Antes de começar, eu gostaria de dar um salve para Tails The Green Fox, Carlos Boxten, Coesa Futebol Clube, Auxilia Santos, Rai, Arthur e Gordy The Pumpkin por se tornarem membros do canal. Bom, é isso, vamos para o vídeo. O Pesadelo em Gardenville é uma das creepypastas bem macabras com uma sequência de personagens com histórias próprias e que fazem coisas diferentes uns dos outros, mas que todos eles fazem parte dessa mesma creepypasta. Todos os personagens que fazem parte dessa creepypasta são as Scraps Insana, Gluter, Starvediata, o Mestre, Timas, Desperate TV, Tiffany Mai 41. Grenhes. Hoje a gente vai conhecer quem são esses personagens que assombram todo o centro. Desde suas ações, origens, também o que eles são capazes de fazer com quem eles querem eliminar. Bom, mas antes de começar, se você quer fazer com equipes formadas, entre no nosso servidor do canal, link na descrição. Bom, é isso, vamos para o vídeo. Bom, sobre as Scraps Insana, a gente tem algumas imagens mostrando uma sala secreta, que provavelmente seja da própria Scraps Insana, mas tudo o que temos sobre as Scraps Insana são algumas curiosidades sobre ela mesmo. Bom, essas curiosidades são: a Scraps Insana ainda reconhece o Gob, mas não reconhece os outros Toons. Ela se torna hostil perto desses Toons. Ela pode matar instantaneamente os Toons. Também os Twisteds. Os jogadores que morrem pra ela sentem uma dor insuportável em todo o corpo enquanto está morto. Ela tem uma inteligência superior de um ser humano. Ela consegue se mover com a velocidade do som se for necessário. Bom, isso é tudo sobre as Scraps Insana. Bom, falando sobre a Yata Faminta, ela foi baseada em Starvegman, que é uma outra creepypasta de Sonic. Bom, é tudo que se tem sobre essa creepypasta. A sua história, onde nela a gente tem uma vítima, que é a Cocoa, que acabou sendo morta pela Yata. Bom, para se entender o que aconteceu com a Cocoa, vamos ver a história da Starvediata. Numa certa manhã em Gardenville, Yata estava ocupada comendo doces. Devido à sua hiperatividade, ela não percebeu que um dos doces parecia estranho. Algumas horas depois, Yata, Bacia e Cocoa foram enviadas para extrair licor. Foi então que os efeitos do doce estranho começaram a se manifestar. Yata começou a pensar que todo ser vivo era doce e perdeu o controle sobre seu vício. Ela procurou por Cocoa e a mordeu sem parar, repetidamente, até que só restassem migalhas. Bacia, testemunhando tudo, ficou arrasada. Ela sabia que, se continuasse parada ali, em choque, seria a próxima. Bacia terminou de usar as últimas máquinas e correu para o elevador, deixando Yata para trás em um andar desconhecido. Bom, logo após essa história, a gente tem o diálogo de Cocoa e Yata conversando. Pelo que parece, esse teria sido o último diálogo das duas antes disso ter acontecido. Bom, isso é tudo sobre ela. Bom, falando sobre o Mestre, falando sobre a sua aparência, ele demonstra estar em estágio de decomposição. Ele é um mestre de crimes meio humanoide parecido com o Dandy, mas com as pétalas mais opacas. Para invocar ele, você precisa tocar os 3 sinos do lobby no modo RPG. Depois equipar o Dandy a falar, que nossas preces sejam ouvidas. Quando ele está irritado com você, conseguir te pegar. Ele vai te causar uma dor inimaginável e agonizante. Quando você morre, você ainda vai sentir a mesma dor. Uma curiosidade sobre o Mestre, de que ele foi responsável por ter criado as Scraps Insana, a Tiffany Mai 24, o Rose Voice. Bom, isso é tudo sobre o Mestre. Bom, falando sobre o Timas, ele é uma massa que assume várias formas diferentes. Consegue formar vários rostos parecidos com os da Shelly. Ele consegue tomar um lugar inteiro e transformar em qualquer coisa que ele quiser. Mas a única forma que ele mais se torna é o da Shelly. Ele consegue se dividir em partes se transformando em uma forma só.
como por exemplo essa forma da Shelly. É tudo que se sabe sobre essa criatura, é de que ela consegue tomar uma sala inteira. Ele provavelmente consegue puxar os Toons e prendê-los dentro de seu corpo, transformando eles em mais massa para si mesmo. Não se tem uma história contando como ele ficou daquele jeito, e nem sobre como ele se transformou em uma massa que consegue tomar uma sala inteira. Até mesmo consiga tomar o lobby completamente. Mas isso é somente teoria. Mas isso é tudo que se sabe sobre essa criatura horrenda. Bom, sobre a Desperate TV, ela é uma creepypasta inspirada no Tena de Deltarune. É para invocar ela, você entra no modo RP equipe a Twisted Day, depois vá no mapa do projetor. Vá até na frente do desenho do Rezoa Dezo. Diga isso no chat. Eu quero um show que nunca vou esquecer. Logo após isso o rosto da Desperate TV vai aparecer acompanhado desse áudio. Essa creepypasta se comporta igual o Tena. Ela cria alguns jogos a desafios para a gente passar. Sendo assim, esses desafios podem ser normais, onde nada demais vai acontecer. Mas tem outros jogos mais perigosos onde se você perder em um deles você morre. Então, sendo assim, os jogos comuns são: recolha as fitas, ultrapasse um Twisted, o Akashimp, que é de bater em uma tropeira. Os jogos perigosos são: sobreviva a um fantasma ou entidade, encontre a saída, ultrapasse um Twisted no Armode. Para sair do programa da Desperate TV, você deve dizer: estou pronto para sair. Volta tudo ao normal. Bom, isso é tudo sobre a Desperate TV. Bom, falando sobre a Tiffany Mai 41. Ela é uma jogadora possuída por um espírito de ganância insaciável que muitas vezes se torna extremamente agressiva se alguém pega um item. Não se tem uma história contando o que aconteceu com esse espírito, nem com essa jogadora, mas que por teoria isso seria um espírito maligno, ou espírito de vingança que estava dentro do próprio jogo. Mas não se sabe o motivo do porquê esse espírito tomou conta do corpo dela. Não sabemos qual é o poder desse espírito ou o que ele pode fazer contra os Toons ou contra essa garota que ele possuiu. Mas para invocar essa creepypasta, você vai até a sala de loja de eventos e repete essa frase 4 vezes. A ganância pode matar, mas eu recomendo que você não faça isso, já que a creepypasta não é real. Pode ser perigoso você ser banido do Roblox por dizer essa frase. Bom, mas por enquanto isso é tudo sobre a Tiffany Mai 41. Bom, sobre o Grenares, tudo que a gente tem sobre ele são supostos avistamentos. Ele foi avistado em um vídeo chamado Compilados Engraçados de Dungeon Sword. Eu não encontrei esse vídeo, mas resumindo o que é falado, nesse vídeo tudo começa normal, mostrando alguns vídeos engraçados de Dungeon Sword, mas quando chega em uma parte do vídeo, uma imagem do Grenares muito escura aparece com ele olhando diretamente para a gente. Quando chega no final do vídeo, a tela fica preta por 17 segundos. Logo após isso, uma série de imagens pesadas começam a aparecer, várias ao mesmo tempo, junto com uma série de gritos altos. Logo após isso o vídeo acaba. Bom, não se tem avistamentos dessa criatura em outro lugar, nem no jogo, mas tudo que se sabe sobre esse ocorrido, de que ele aparece em vídeos de Dungeon Sword para assustar a gente. Depois disso não se sabe o que acontece depois dele aparecer, mas isso é tudo que se sabe sobre ele. Bom, mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o like e se inscreva. Bom, é isso. Obrigado por assistir.